A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal Conexão EBD. Esse canal é voltado aos ensinamentos bíblicos, mensagens bíblicas, principalmente as lições da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos diante da lição 9 do segundo trimestre de 2025, a nossa lição dos adultos. O caminho, a verdade e a vida é o nosso assunto da nossa lição. Mas antes de nós darmos continuidade, quero convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar, deixar o seu comentário. Você está nos ajudando muito fazendo assim a divulgar a palavra de Deus. E nós estamos liberando na descrição deste vídeo, você tem um link onde você vai ter acesso a todo um material de apoio a esse slide da apresentação aqui. Você também pode baixar, pode usar nas suas lições, na escola bíblica dominical. Fique à vontade, Deus abençoe a sua aula. Vamos juntos evangelizar enquanto ensinamos, né? O nosso texto áureo, ele vai dizer assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos estar analisando, né, esse evento, esse momento em que Jesus ali está passando as últimas instruções, né, os últimos ensinamentos para os seus discípulos, e quando surge alguns questionamentos dos seus discípulos, Jesus ele vai se identificar, né, como o caminho, a verdade e a vida. Vamos entender por que Jesus está dizendo isso e o que isso significa para nós, qual é o significado, qual é a importância, qual é a influência de nós entendermos isso, né? O que isso representa na nossa fé, na nossa salvação e na nossa eternidade com Cristo. A verdade prática, ela vai dizer: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus, né? Tendo essa consciência de Cristo, entendendo o que Jesus quis dizer como o caminho, a verdade e a vida, isso dá força para a nossa fé, para a nossa comunhão com Deus, né? Diante do mundo que se apresenta para nós hoje, ter convicção que podemos confiar nesse Deus, entender que Ele é o único caminho, Ele é o único meio de chegar ao Pai, né? E tudo isso realmente vem trazer para nós consolo, convicção, esperança, força para continuar lutando diante do Senhor e mostrando que muitas das vezes as nossas dúvidas, as nossas incertezas, elas devem, né? Muitas das vezes não, elas sempre devem ser apresentadas ao Senhor, e todos nós passamos por um momento assim como os discípulos que acompanharam a Jesus, e mesmo nesse momento de tensão, né, momentos definitivos ali, eles ainda tinham perguntas. Então isso mostra que todos nós estamos sujeitos realmente a momentos como esse, tá? Então a nossa palavra-chave é vida, mas nós colocamos algumas coisas aqui, né? A vida, ela vai representar a essência do ensinamento de Jesus, tá? Jesus como caminho, é o acesso único ao Pai, e Jesus como a verdade, ele é a revelação plena de Deus. O escritor aos Hebreus, ele vai mostrar, né, que Jesus ele vem agora a revelar a grandeza de Deus, que Jesus é a revelação do Pai, que a sua luz brilhou, né, sobre a humanidade. Então, nós indo para o nosso primeiro tópico da nossa lição, ele fala sobre o consolo e promessa do Senhor Jesus, tá? O nosso primeiro subtópico, ele vai falar o caminho, a verdade e a vida, tá? Então, desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os pés, né? Lavou os pés dos seus discípulos, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde, e o seu discurso não se limitou a esse capítulo, né? O comentarista está nos mostrando que Jesus ele não parou ali, que a lição que nós estamos estudando essa semana, ela é uma continuação deste mesmo evento, aonde Jesus agora está passando uma série de lições. Aprendemos na lição passada, né, que sabendo que os seus discípulos discutiam entre si quanto posição no reino, quem seria o mais importante, Jesus traz uma grande lição de humildade, de serviço no reino, quem é o que realmente quer ser grande no reino, como deve ser a atitude, como deve ser o seu coração e a sua mente. E
dando continuidade a este evento, Jesus agora vai dar as últimas instruções aos discípulos, aonde algumas questões, né, dos discípulos, particularmente vão falar sobre Timóteo, Pedro e Filipe, e Jesus vai dar uma resposta, né, sobre isso. O Senhor Jesus, ele fez um discurso de despedida no capítulo 14, né, que na verdade se inicia ali de João 13:31. Nesse discurso ele consola aos discípulos ao afirmar, né, ele vai afirmar que após a sua morte eles não estariam sozinhos. No versículo 4 o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia, no entanto Tomé respondeu que não sabia e o questionou, né? Jesus traz o consolo, ele fala para os discípulos que ele estava indo, mas não deixaria os discípulos sozinhos, mas os discípulos sabiam para onde ele ia, né? E Tomé agora ele vai fazer este questionamento, aonde Cristo vai fazer essa importante afirmação, né? Como podemos saber o caminho? Por isso Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. No capítulo 14 de João, versículo 6, Jesus ele faz essa afirmação. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai e a verdade que revela, né, e representa assim a verdadeira vida em Deus. Então Tomé ele vai agora questionar, né, Jesus Cristo, que o Senhor mostra-nos o caminho. E Jesus vai dizer para ele: vocês estão comigo há tanto tempo e ainda não conhecem o caminho? Aí Jesus faz essa afirmação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está mostrando qual é a sua missão. Não é apenas uma identidade, não é apenas um simbolismo que Jesus está agora colocando para os discípulos. Ele está mostrando que ele é o único meio de chegar a Deus. Jesus estava ali já há 3 anos, eles tinham essa consciência que Jesus era o Cristo, assim como nós, muitas vezes na nossa caminhada, surgem dúvidas, né? Surgem questionamento, e o Senhor, através da sua palavra, ele está sempre a esclarecer tudo para nós. Então Jesus, como a verdade, né? Jesus, ele como verdade, Jesus ele mostra para nós que para chegar a Deus é somente através dele. A verdade é que nós temos que reconhecer que somos pecadores, que somos necessitados de Cristo, que não existe vida fora de Cristo e que não existe outro meio de chegar a Deus. Jesus é o único meio, ele é o único caminho, né? Ele fala da nossa jornada em direção a Deus, e essa vida que Jesus está falando, nós já aprendemos em algumas lições que a vida é essa comunhão com Cristo, com Cristo, né? Com Deus através de Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala da morte espiritual, ela fala dessa separação de Deus. Mas agora Jesus ele mostra que ele conduz o homem, né? Ele vem trazer a luz, ele mostra para o homem essa necessidade que todos pecaram. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele vai mostrar também que a graça de Cristo, ela traz agora essa reconciliação do homem para com Deus. Agora o homem volta a ter vida, porque existe a possibilidade, se o homem crer, se o homem olhar para a verdade revelada através de Jesus, ele vê em Cristo a verdade, ou seja, eu sou pecador, eu preciso de Cristo, eu necessito do seu perdão, e para que eu tenha esse perdão, Cristo morre no meu lugar. E hoje existe uma conduta, existe um modo de vida que Deus revela para nós através da sua palavra, que é a única maneira, né, renunciando o mundo, renunciando a carne. Tudo isso é um modo de vida que essa verdade nos revela e nos mostra que a conduta do mundo, ela afasta o homem de Deus. Então o homem, tendo consciência dessa verdade, ele vai procurar viver neste caminho, né, que é a verdade revelada por Deus, para que essa vida, para que possamos ter essa comunhão com Deus verdadeiramente. Então, somente em Jesus Cristo é que nós encontramos essa vida que só o Senhor ele pode nos dar. O nosso segundo subtópico, do tópico 1, ele diz: consolo num cenário de angústia, né? É evidente
que Jesus estava angustiado. João capítulo 12, versículo 27, né? Jesus diz assim: agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Então Jesus, né, estava já sentindo as angústias, estava chegando o momento dele ser entregue pelos nossos pecados, morrer numa cruz, ser abandonado pelos seus discípulos, ser humilhado, né, ser açoitado. Jesus teve seus olhos vendados, ele foi espancado. Tudo isso era necessário para que este caminho, né, para que essa conduta hoje ela chegasse a nós, para que essa verdade fosse clara em nossos olhos hoje, para que essa verdade fosse clara em nossas vidas, para que nós possamos ter este caminho, estarmos caminhando em direção ao Pai. Jesus passa por esse momento de angústia, mas mesmo neste momento ainda de angústia, ainda Jesus tinha ensinamentos a passar para os seus discípulos. Aí o comentarista ele continua dizendo: o nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, surpreendentemente, mesmo neste contexto de dor, né, Jesus dirige a seus discípulos com o intuito de confortá-los, né? O Jesus, mais uma vez, ele dando, né, nós já vimos mais adiante que esse diálogo se dá exatamente numa continuação, ali no momento onde Jesus dá um exemplo de humildade, o serviço ao próximo. E mesmo Jesus agora angustiado, sabendo do momento que ele teria que passar, né, por tudo aquilo em nosso lugar, mas mesmo nesse momento de dor, de angústia, Jesus ainda estava preocupado em confortar os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então Jesus estava preocupado que os seus discípulos não ficassem desesperados, porque ele iria morrer, ele iria ressuscitar, voltaria, seria assunto aos céus, e os discípulos continuariam essa missão de propagar o evangelho pelo mundo, mas eles não tinham que se preocupar, porque o Senhor não deixaria eles sozinhos. E o Senhor fez essa promessa depois que ele ressuscitou. Ele entrega a missão primária da igreja, pregar o evangelho, né, a toda criatura. Ele diz que todo o poder é lhe dado nos céus e na terra, e ele faz mais uma vez uma promessa que ecoa para nós, aonde nós podemos hoje nos segurar nessa promessa com convicção, com alegria, com fé, que ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não importa o tempo que passou, Jesus prometeu estar conosco, ele está conosco, né? O Salmo 46, ele nos mostra que estar em Cristo, ele não nos isenta de problema. Ele diz que Deus, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então isso faz parte. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele nos ensinou muitas coisas e disse que uma das características das vidas daqueles que quisessem realmente viver uma conduta diferente, né, quisesse seguir este caminho, que o caminho que é Jesus, ele vai sempre na contramão do mundo. Ele disse: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados, né? As pessoas vão mentir contra vocês, mas alegrai-vos, porque o vosso galardão é grande, porque sempre perseguiram esses profetas que já vieram antes de vós. E antes de ser assunto ao céu, ele mais uma vez reforça dizendo: eu estou convosco. Então creia que mesmo no momento da tua angústia, da tua dor, da tua luta, por mais difícil que ela pareça, o Senhor, ele está contigo. Agora também é no tempo dele. Então é saber esperar e confiar. E no momento da dúvida, assim como os discípulos questionaram e tiveram esclarecimento das suas dúvidas, o Senhor, ele quer te esclarecer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer ouvir Deus falar? Quer que Deus fale com você? Leia a sua Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus falando com você? Leia a sua Bíblia em voz alta. O Senhor, ele quer nos esclarecer nesses últimos dias, diante de todas as incertezas que este mundo ele nos oferece, né? E o nosso ainda ele continua dizendo, né? Apesar
da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era na verdade uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso, né? Então, toda a pressão, toda a emoção, Jesus ser morto, né? Os discípulos prometeram, Pedro prometeu que morreria com ele e abandonaram, mas Jesus estava mostrando que era necessário. A justiça de Deus precisava ser cumprida, o pecado precisava ser punido com a morte. Cristo, ele sofre em nosso lugar essa punição, ele toma o nosso lugar no madeiro, ele carrega a cruz que era para nós, o castigo, o açoite, o escárnio, a coroa de espinho, tudo que Jesus sofreu era para nós e ele tomou em nosso lugar. Então, aquilo que parecia uma derrota, na verdade era vitória, porque quando Jesus morresse por causa dos nossos pecados, quando ele morreu, ao ressuscitar, ele trouxe a vitória, né, sobre a morte, e hoje nós podemos estar livres dessa condenação quando trilhamos esse caminho glorioso que o Senhor ele tem para dar a cada um. O terceiro subtópico ele vai falar o seguinte: é uma promessa gloriosa, tá? Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais, preparada para os seus seguidores. A expressão casa de meu pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Essa realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. Jesus, ele nos promete que existe um lugar. Nós vamos ouvir pessoas, pregadores, teólogos, né, discordando. Eu já vi um pregador dizendo que não é o céu que Jesus está prometendo. Tá? Ele usa lá todo o seu argumento, mas eu quero dizer o seguinte: Jesus, independente se você crer que existe um céu, existe uma cidade, não importa. O que nós temos que ter a consciência é que Jesus, ele disse para os seus discípulos, isso chega a nós, dizendo que existe uma habitação, a casa do Pai, existe morada, aonde a igreja que permaneceu fiel a Cristo, ela habitará por toda a eternidade com Cristo. Então, se creem, alguns dizem que é no céu ou que é no céu, o importante é que estaremos um dia para sempre com o Senhor, porque ele prometeu voltar outra vez e levar aqueles que forem fiéis até o fim. Então, se Jesus prometeu e ele disse que tem um lugar, é isso que você tem que se apegar, é nisso que nós temos que crer, é por isso que nós temos que lutar, abandonar o nosso eu, mortificar as obras da carne, dar lugar ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas, aguardando essa tão grandiosa promessa que o Senhor ele tem feito, né, a todos aqueles que realmente se chegam a Cristo. E ainda o comentarista continua dizendo: a Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da Igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Neste sentido, podemos já experienciar um pouco do que nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos num maravilhoso encontro com Ele nos céus. Olha o que Paulo vai dizer aos nossos irmãos aos Coríntios: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, né? Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, diante dessa esperança, dessa certeza que Cristo prometeu, né? Vivemos tempos difíceis. Jesus disse que isso, tudo que nós vemos acontecendo hoje, Jesus disse que nós estaríamos passando por isso, né? O cenário político, o cenário religioso, o cenário social, o cenário econômico,
tudo parece um caos, tudo parece que está desmoronando. Jesus disse que tudo isso estaria acontecendo, que a sociedade estaria vivendo assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, diante dos tempos trabalhosos, a promessa do arrebatamento, saber que um dia toda dor, todo sofrimento, toda angústia que a igreja vive, a igreja fiel, ela vive, o desprezo pelo qual você passa, sempre lembre que existe uma promessa. E nós aprendemos, né, na lição de Lázaro, o que Paulo está juntando aqui tudo isso, ele dizendo que, né, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta zoará e os mortos ressuscitarão já num corpo incorruptível, e nós seremos transformados, ou seja, os que estivermos vivos. Eu dizia para os irmãos na lição, né, da ressurreição de Lázaro, quanto de nós estaremos, que aguardamos essa promessa hoje, estaremos no pó da terra ao soar a última trombeta. Mas assim como Lázaro ouviu a voz de Jesus chamando ele para fora daquele sepulcro, chamando ele para a vida novamente, isto era um símbolo que todos aqueles que dormem no pó da terra ouvirão a voz do Senhor e ressuscitarão. Isto é uma promessa que Jesus fez a cada um de nós. Então, que isso console, que isso fortaleça o nosso coração, aguardando Jesus quando este evento tão maravilhoso acontecer. O nosso segundo tópico, ele vai dizer dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo, né? É aquilo que eu sempre digo, não estamos falando de perfeição. Sempre que eu prego na igreja, eu digo para os irmãos, não estou aqui falando de perfeição, né? Mas estamos falando que diante das nossas imperfeições, Cristo está sempre esclarecendo o nosso caminho. O Salmo 119, o versículo 105, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, em todo momento de dúvida, chegue-se aos pés do Senhor, pegue a sua Bíblia, leia ela, peça a Deus entendimento, que é nela que nós vamos encontrar a resposta para as nossas dúvidas, assim como os discípulos encontraram em Jesus a resposta para as suas dúvidas nos últimos momentos que eles estavam vivendo com Jesus ali. Aí nós vamos falar no primeiro subtópico sobre a dúvida de Tomé, né? No versículo 5 encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. Este episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo não é incomum que surjam dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, também nós podemos ouvir estas palavras. Os discípulos andaram com Jesus, viram os milagres, eles confessaram: tu és o Cristo, o Filho do Deus eterno. Sabiam, que Jesus, nessa altura, a missão de Jesus para salvar, mas existia ainda dúvidas. Ele disse: olha, vocês sabem para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Tomé disse: Senhor, não conhecemos, não sabemos para onde tu vai, então nos mostra o caminho antes que tu vá. A preocupação do discípulo era, vamos ver que, como assim, não, eu não posso, tudo que eu já vi, eu sei que é a verdade, mas eu não posso ficar aqui, de repente eu estou só e não consigo chegar onde o Senhor está. Aí Jesus vai dizer: vocês estão comigo há tanto tempo e ainda não conhecem o caminho. Aí Jesus vai dizer no versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, vivendo tudo que ele ensinou, vivendo tudo que ele representa, isto é seguir o caminho. Mas muitas das vezes, assim como Tomé, diante de lutas, de problemas, de angústia, perseguições, são inúmeras as situações que cada um vive. E isso muitas das vezes causa na nossa vida tristeza, causa desânimo. Não sabemos que decisão tomar, não sabemos o que fazer, não sabemos como resolver. Mas o comentarista ele nos diz que na palavra de Deus nós encontramos a resposta. Deus está pronto a falar conosco, mas nós temos que estar disposto a ouvir. É por isso que ele manda, que João escreva no final de cada carta, ali nas 7 igrejas do Apocalipse,
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, que nós sempre possamos estar dispostos a questionar. Isso não é errado. Nós vemos Davi, né, em suas orações: Senhor, por que te alongas a me responder? E Davi questiona Deus. Davi coloca diante de Deus as suas angústias, os seus dilemas, né, pede para Deus sondar o seu coração. Então, nós temos que ter essa consciência, temos que ter esse entendimento que Jesus, ele abre esta porta, né? Quando ele fala do bom pastor, ele se apresenta como esta porta que dá acesso ao Pai. Então nós temos acesso. Ele, como o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que ele é o único acesso entre nós e Deus. É ele, não existe outro mediador, não existe outra maneira de se chegar a Cristo a não ser através de nosso Senhor Jesus, que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ou seja, não existe outra maneira de chegar a Deus, não existe outro meio de chegar a Deus a não ser através de Jesus Cristo, né? E ele é quem dá esta vida, como já falamos antes, esta união novamente com Deus. Isso é ter vida. A Bíblia diz que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Que essas palavras confortem, né, o nosso coração, nos dando força para continuar, levantar. Se está caído, o Senhor, ele te levanta nesta caminhada e nesta jornada. Subtópico 2: as incertezas de Pedro e Filipe. Tá? O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. Ainda no capítulo 13, versículo 36 do Evangelho de João. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram incerteza. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhante a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus. Essa lição nos mostra, eu estou numa série de mensagens na congregação, inclusive a gente está postando aqui no grupo, se você quiser acompanhar, toda quinta e domingo nós temos um estudo, uma mensagem, né, de 30 a 45 minutos, onde nós estamos falando no domingo sobre a primeira carta de Pedro, de João. Primeira carta de João, vamos tentando falar nos 5 capítulos, e uma das coisas que falei domingo lá foi exatamente sobre isso, quando ele fala no capítulo 3, se não me falha a memória, no versículo 3 do capítulo 2, ele dizendo: e nisso sabemos que o conhecemos quando guardamos a sua palavra. Então, mostrando para os irmãos que, como é que eu posso conhecer a Deus hoje? Ele se revela a nós através da sua palavra. Ele revela o seu caráter santo, como podemos ter comunhão com Ele, o que Ele quer de nós, quais são as características que devem estar na minha vida, que eu possa dizer: eu vivo esse caminho, eu estou trilhando esse caminho, eu conheço esta verdade, né? Então, quando os discípulos eles estão nessa dúvida, Cristo esclarece. Então, muitas das vezes nós passamos por dúvida. Existem, infelizmente, pessoas que hoje não gostam de escola bíblica dominical, não gostam de ensino. Eles, na verdade, eles não conhecem esse caminho. Eles ouvem eles acreditam numa coisa, acreditam em outra, vive ali uma mistura, né, de rituais, de costumes, e não consegue entender. Ele corre de um lado para o outro, e assim como Tomé, assim como Pedro, assim como Filipe, por não ter esse conhecimento de Deus, ainda não sabe o que seguir. E nós, muitas das vezes, em questões da nossa vida, mas que hoje, através dessa revelação, nós não tenhamos dúvida de para onde estamos indo. Se ainda existe dúvida no seu coração quanto ao arrebatamento, quanto à salvação da sua alma, busque mais a palavra de Deus, busque ler mais a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, peça a Deus: Senhor, me dá entendimento, me esclarece, porque a Bíblia diz que o Senhor ele tem. Quem não tem entendimento, peça ao Senhor que ele tem para dar. Ele dá e não joga em rosto. Então, toda angústia, se você vive uma vida angustiada, se você não tem certeza qual é o seu papel nessa terra, se realmente você tem comunhão com Deus, busque a palavra de Deus, busque se alimentar, tire mais tempo,
né, do que você faz muitas das vezes do seu tempo de folga, tire mais tempo para ler a sua Bíblia, tire mais tempo para um lugar reservado, vai falar com Deus, coloca diante dele como Tomé, como Pedro, como Filipe, estava com ele há mais de 3 anos, e num momento crucial tiveram as dúvidas e colocaram diante dele, e Jesus vem esclarecer com essa declaração maravilhosa, mostrando que tudo está nele, que não há nada que eu possa fazer, não há nada fora de Jesus, não existe nada, não existe vida, não existe esperança, não existe verdade, tudo está em Cristo. Então, que nós possamos também, assim como esses discípulos, estar sempre buscando ouvir a voz de Deus, para que Ele nos oriente na nossa caminhada, na nossa jornada, né? Que Deus continue abençoando grandiosamente a nossa vida. As incertezas de Pedro e Filipe, mais algumas ilustrações, né, que nós colocamos aqui, para que nós possamos ter um esclarecimento melhor. Pedro, né? Pedro, ele não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava, né, para onde estava indo. João 13,36 vai mostrar para essa frase de Pedro, né? Aí Filipe ele vai dizer, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai, já no capítulo 14, o versículo 8. Qual é o aprendizado disso? Né? Que nós devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. Nós já falamos aqui como que nós podemos escutar o Senhor Jesus Cristo. É através de uma vida dedicada à leitura da palavra de Deus. E todos os discípulos, tal como Tomé, Pedro e Filipe, ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus, né? Então, muitas das vezes, nós, por falta de buscar esse conhecimento em Cristo Jesus, nós ainda sofremos com muitas dúvidas, né? Mas a palavra de Deus, ela está aí para nos esclarecer através da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, diante desse contexto, diante de todo esse ensinamento, já Jesus próximo a ser entregue, se revela, né? Judas Iscariote, que Jesus ele já conhecia o seu coração. Então o subtópico 3 vai dizer o engano de Judas Iscariote. Em João 13 é revelado que nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. E está em João, né? Evangelho 14, 28 e 22. Essa pessoa era Judas Iscariote, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos. E por isso, não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu e vendeu por 30 moedas de prata. Lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como o Salvador e Redentor da humanidade pecadora. A sua visão do Messias restringia-se às questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. João, ele vai relatar este episódio, tá? Judas traz Jesus. Infelizmente, assim, vamos dizer assim, né? Assim como nós temos dúvidas, como Pedro, João, Filipe e alguns discípulos tiveram as suas dúvidas, Jesus as esclarece, né? Assim, existem pessoas que, não importa o tempo que estão na igreja, nunca conseguirão interiorizar, nunca conseguirão guardar. A palavra nunca fará efeito no seu coração. É o exemplo que Jesus coloca ali do semeador que sai a semear, os pássaros, né, os espinhos, a terra infrutífera, sufocam a palavra, não deixam a palavra germinar. E muitos corações como o de Judas, e hoje muitas pessoas como Judas, muitas pessoas estão sendo levadas, assim como Judas olhava Jesus apenas por uma questão social, política, humana, muitas pessoas estão sendo levadas a ver Jesus como alguém apenas para prover riqueza, para prover dinheiro, para prover bens, né? É o triunfalismo que está imperando e muitas pessoas hoje não estão conseguindo entender qual é a verdadeira liberdade, qual é a verdadeira vida,
qual é o verdadeiro sentido que Deus ele traz para nós. E a Bíblia mesmo diz que se nós aguardarmos do Senhor somente nesta vida aqui, nós somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Porque o que nos aguarda, não importa o quão próspero eu possa ser neste mundo aqui, um dia eu morrerei, um dia tudo isso terá fim, e ao findar esta existência aqui, é que realmente a eternidade se inicia. E como eu entendi essa verdade, como eu entendi esse caminho, e como esta vida esteve em mim, isso vai fazer a grande diferença na minha eternidade. Ou uma eternidade com Deus, ou uma eternidade longe de Deus, o que a Bíblia chama da morte espiritual, como já falamos aqui. Vida, que a Bíblia fala que esta vida que Jesus está nos dando, não é apenas essa existência humana, mas é dessa comunhão, existir em Deus, comunhão com Deus, né? Ter paz com Deus. Isso é a verdadeira vida. E muita gente, infelizmente, tem seguido este caminho puramente humano, puramente político, puramente material, e tem traído Jesus, tem deixado de viver para Jesus, tem deixado de viver em favor do reino, né? Por causa que simplesmente a sua visão está limitada. Alguém falou para mim uma vez, reclamando que um pastor tinha dito que se ele desse uma oferta para a igreja, que Deus ia prosperar, e eles ofertaram e estavam tendo prejuízo um atrás do outro, né? Então ele perguntou para mim se Deus estava mentindo. Eu disse: não, quem mentiu para você foi o seu pregador, foi o seu pastor que lhe ensinou errado, né? Por quê? Porque você, quando eu oferto, Deus não está obrigado. Davi disse: quem é o homem, né, para que possa te dar alguma coisa? Porque tudo que nós temos vem da tua mão. Então, a gente entrou numa conversa, expliquei algumas coisas lá para eles. Para quê? Para que eles venham ter uma visão espiritual. Não importa como você vive. Quantas pessoas hoje têm essa ideia? Se você vive hoje com problemas, com lutas, doente, né? Passando por dificuldade, as pessoas, muitos julgam que você está em pecado, que você não é abençoado. Mas quando nós temos a visão espiritual, que entendemos esse verdadeiro sentido da verdade, essa verdade que é Jesus, este caminho que é Jesus, essa vida que é Jesus, aí nós vamos entender que nem sempre, não estamos dizendo que Deus não prospera, né? Mas hoje é muito forte esse triunfalismo, essa prosperidade hoje, aonde esquecemos de ensinar as pessoas a interiorizar esses ensinamentos para que seus olhos espirituais se abram, eles conheçam a verdade e possam viver essa verdade plenamente, que existe apenas em Jesus Cristo. E Judas foi aí o protagonista, né, dessa traição. Tudo isso Jesus teria que passar, foi necessário Jesus passar para se cumprir realmente a verdadeira missão de Jesus em nosso favor. Então, qual é a lição de Judas para nós? Judas andou, né? Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, foi o preço pelo qual ele vendeu Jesus, né? Foi uma traição, que foi um ato que mudou a história, né? Ele se permitiu ser usado para isso. Tá? Que ele andou 3 anos com Jesus, tempo que não transformou o seu coração, né? Isso eu coloquei para os irmãos lá. Quanto tempo de crente, e o que eu tenho vivido, o que eu conheço de Bíblia, o quanto eu conheço Jesus verdadeiramente, essa verdade, ela tem chegado até meus olhos, né? Ela tem chegado até o meu conhecimento, essa verdade que transforma, que me leva a Deus. Judas, 3 anos, viveu o que viveu, viu o que viu, e não foi o suficiente, né, para que realmente ele fosse transformado. E infelizmente a Bíblia relata que no meio da igreja muitas pessoas serão surpreendidas naquele dia, porque nunca conheceram a Jesus verdadeiramente. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos na jornada, né, ou a jornada com Cristo. Nunca deixe de viver um momento do seu dia, todos os dias. Tire um momento para conversar com Deus, para conhecer a Deus através da sua palavra, para orar. Todos nós precisamos trabalhar, precisamos ganhar o nosso sustento, mas que tudo isso seja debaixo da graça e da bênção de nosso Senhor
e Salvador, Jesus Cristo. Chegamos no nosso terceiro tópico, que diz o caminho, verdade e vida. Jesus disse: eu sou o caminho. Tá? Então, o que Jesus está nos dizendo através disso? Como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Nós vamos encontrar em João, capítulo 6, versículo 48, o capítulo 8, 12, enfim. Assim, quando nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante seu Filho, Então, quando Jesus, ele tem vários eus, que Jesus afirma. Quando ele diz eu sou o caminho, ele está mostrando que ele é o único acesso. Ele está declarando que não existe meio. Por quê? Jesus viveu num contexto onde a nação acreditava que os seus atos, os seus rituais, a guarda de alguns preceitos da lei era o suficiente. O fato de serem filhos de Abraão, descendentes de Abraão, e isso dava a eles um acesso especial a Deus. Mas Jesus vai dizer que se não for através dele, não existe. Ele é o único e exclusivo caminho que conduz o homem a Deus. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe ter comunhão com Deus, não existe ter intimidade com Deus se não for através de Jesus. Aquilo que Jesus revela para nós, aquilo que Jesus quer de nós, aquilo que Jesus quer que nós realmente vivamos, não existe ter intimidade com Deus, Paulo vai dizer que eu posso até dar o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, de nada adianta. Então, somente em Jesus Cristo é que nós vivemos o verdadeiro amor, é que nós podemos ter comunhão com Cristo. Então, eu preciso conhecer a Cristo. E como eu conheço a Cristo? Através da sua palavra, através da sua revelação, pedindo a ele o entendimento, pedindo a ele conhecimento, abandonando as coisas que não agradam a ele, para que nós possamos realmente manter esta comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O significado do eu. O pronome eu presente nessa expressão indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus, que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Então, não é uma religião, não é uma força, mas quando Jesus diz eu, ele está indicando que somente ele é quem pode iluminar, que pode direcionar, que pode salvar, que pode reconciliar o homem com Deus. É ele quem ilumina. Ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem está em mim nunca andará em trevas. Ele é o novo e vivo caminho. Por meio da sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus. Hebreus vai falar sobre isso no capítulo 10, o versículo 19. O único mediador, ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 5. Então, está aqui a referência de Hebreus 10, 19, o qual o comentarista coloca lá, dizendo assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 21. Ou seja, o pecado que estava sobre nós, hoje nós temos essa reconciliação. Nós podemos hoje entrar, nos chegar a Deus. Nós podemos hoje falar com Deus sem ter preocupação, porque Cristo, ele nos deu um novo e vivo caminho. Ele nos consagrou, ele nos santificou, ele nos perdoou, ele nos redimiu, porque hoje ele é o nosso grande sumo sacerdote que nos purificou, e hoje nós podemos ter acesso, ao trono de Deus com toda a convicção que o Senhor, ele nos perdoou.
E a primeira de Timóteo 2,5 vai dizer: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ou seja, por isso Jesus, somente ele pode dizer: eu sou o caminho. Não existe outro meio, não existe outro nome, não existe outra força, somente Jesus Cristo, homem, o que morreu e ressuscitou. Ele é o único meio de nos chegarmos a Deus verdadeiramente. Subtópico 2, eu sou a verdade. Tá? Temos aqui um gráfico, né, que vai falar sobre Jesus como a verdade. Ele é a revelação do Pai, ele é a verdade incondicional, ele é a verdade imutável e ele é a verdade absoluta. Veja quantos exemplos nós temos. Então, mostramos já nesse gráfico, nós vamos ver que Jesus, ele não é apenas um conceito, ele não é uma verdade, né, como um conceito. Ele é a verdade, ele é a única verdade que existe. Tá? Jesus não é apenas uma parte ou uma fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesmo. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável e incondicional encontra-se plenamente expressa em Cristo. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer. Uma verdade que se opõe à mentira e derruba a falsidade presente no mundo. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. Aquilo que já falamos, Jesus, ele é a única verdade. Paulo vai dizer: porque todos pecaram, estamos destituídos da graça de Deus. O Criador, aquele que nos criou, agora o pecado nos afasta dele, nos leva a sermos inimigos seus. Mas agora Cristo, ele traz essa verdade e mostra para nós a necessidade de termos paz com Deus. E não existe outra maneira de viver segundo a vontade de Deus, se não for através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habitando em nós através do Espírito Santo, que desceu e continua hoje guiando a Igreja de Cristo em direção ao céu. Então, Jesus se opõe à mentira do mundo. O inimigo, ele mente, ele ilude, assim como ele fez no Éden. Ele tenta hoje enganar as pessoas. A gente vê hoje a pessoa de Jesus sendo combatida nas redes sociais. Jesus é chamado de mentiroso. Jesus é chamado de homossexual. Jesus é chamado de tantas coisas, né, que agridem a sua santidade. E isso hoje, a pessoa de Cristo, ele se opõe a tudo isso. Então, as mentiras que surgem, Cristo, ele é o oposto, ele é a única verdade, ele é a única maneira de vida eterna, ele é o único meio pelo qual nós podemos chegar a Deus, porque ele proporcionou isso através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Ele vai dizer também: eu sou a vida. O que Jesus também nos diz através deste exemplo, né? A vida, lembramos lá que é a verdade, né? Ele é o oposto da mentira que o mundo oferece. E agora, eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas a vida que se contrapõe à morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário, João 19:30. Essa realidade espiritual, né, ocorre porque nosso Senhor possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida. É aquilo que já vem falando, né, no decorrer da lição. Quando Jesus diz que ele é a vida, ele não está falando apenas da existência, né, ou desse sopro vital que nós temos. Quando ele diz ali para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, ele não estava apenas falando que ele estaria ressuscitando Lázaro, devolvendo a ele o sopro vital, para Lázaro vir a vida humana, mas ele está falando dessa comunhão. Ele traz esta reconciliação. Nós passamos a ter vida em Cristo
porque Jesus, ele nos reconciliou com o Pai através da sua obra ali no Calvário. A justiça de Deus foi cumprida em Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Gratuitamente, sem pedir nada, Jesus toma o nosso lugar, ele morre em nosso lugar pela consequência dos nossos pecados. A justiça de Deus precisa punir o pecado com a morte. Jesus cumpre essa justiça, ele morre debaixo da condenação do pecado e ressuscita, nos trazendo assim vida. Paulo vai dizer que se nós morremos com Cristo, também com ele nós ressuscitaremos, com ele nós vivemos, porque através da fé em Jesus Cristo, que o seu sacrifício era o único meio de nos aproximar de Deus, quando nós temos essa consciência, nós temos vida, e vida com abundância, a vida eterna. Mesmo quando este sopro vital ele cessa neste mundo aqui, nós continuamos unidos com Cristo, vivemos com Cristo. Então Jesus disse a Marta: quem crer nele nunca passará pela morte ou nunca morrerá. Porque Jesus está dizendo para Marta que essa união com Cristo, mesmo quando saímos deste plano aqui, continuaremos uma eternidade em comunhão e em união com o Deus que nos criou, que nos formou e que nos redimiu. A referência lá diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a promessa de Jesus, foi a resposta para Nicodemos, que o seu amor levou ele a dar a vida para que possamos ter vida. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu, dá vida ao mundo, né? Jesus é quem sacia a alma do homem. Mais na frente nós vamos ver mais um pouco sobre esse significado, né, de Jesus trazendo realmente a vida. A vida que Jesus oferece, nós temos aqui, né, vida abundante, que fala também sobre este exemplo. Agora nós vamos ver alguns exemplos para poder concluir sobre Jesus como verdade, vida, né? Vida abundante. Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Jesus ele oferece também a vida eterna, tá? É a dádiva que Jesus oferece aos que nele creem. E também Jesus ele oferece uma vida redimida. Essa vida redimida refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. E também Jesus ele oferece a nós a vida ressurreta, que é a vitória sobre a morte é a vitória sobre a morte que Jesus conquistou e compartilha conosco. Ele venceu a morte. Por isso hoje, né, nós aprendemos ali no episódio de Lázaro que Jesus ele estará naquele dia nos chamando de entre os mortos, né? E aonde estaremos ouvindo a sua voz e ressuscitando aqueles que dormem no pó, para que possam realmente estar com Cristo para sempre na eternidade. Então, a natureza divina de Jesus, declaração eu sou, a referência bíblica e o significado. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Isso está em João capítulo 6, versículo 48. O que significa? Jesus sustenta espiritualmente, né? Ele como o pão da vida. Quando ele diz eu sou a luz do mundo, ele falou isso lá em João capítulo 8, versículo 12. E o significado disso: Jesus ilumina o nosso caminho, tá? Eu sou a porta, João capítulo 10, o versículo 9. E isso quer dizer que Jesus é a entrada para a salvação, tá? Estamos vendo aqui os eu que Jesus ele confirmou, né? Que ele era. Então eu sou o bom pastor, João 10, 11. E nós vamos entender que Jesus ele cuida e protege. Nós já aprendemos isso na outra lição. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Isso está em João 11, 25, tá? E Jesus, isso o significado disso, né? Jesus vence a morte. E mais um: eu sou a videira. Isso está em João capítulo 15, versículo 1. E isso significa: Jesus é a fonte de vida espiritual. Então é essa natureza divina que Cristo representa para nós, né? E hoje ele nos garante
essa certeza. Então também Jesus ele nos fornece acesso exclusivo ao Pai. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Jesus é o acesso singular, não existe outro acesso. Quando o nosso Senhor afirma, eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Quando Jesus diz que não há outro meio, ele está nos dizendo que não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com ele fora de Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. Tá bom? Então também ele quem nos ilumina em meio às trevas. Então Jesus ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Lucas, o capítulo 1, né? O versículo 19. Então Jesus ele nos dá esses exemplos. Então nós temos mais alguns significados aqui, né? Jesus como ele, a verdade que encarnou. Então Jesus na encarnação ele é a verdade suprema, se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade absoluta. Jesus personifica a verdade absoluta que não muda com o tempo ou com a cultura, tá? Ele é contra a mentira, uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Então Jesus, como a verdade da revelação, ilumina o conhecimento acerca do Pai. João, capítulo 4, o versículo 7. Ainda mais algumas considerações. Nós temos aqui Jesus como a vida que vence a morte, tá? Mais que a existência física, nós já falamos sobre isso, a vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou sobrevital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essa realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. Então, Jesus ele não apenas é doador, ele é a vida, ele é a fonte, é nele que está toda a vida. Também refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. Jesus venceu a morte para que todos que creem tenham vida eterna. Então, essa reconciliação com o Pai, ela só foi possível através do sacrifício amoroso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na nossa conclusão, que diz o seguinte: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliado em comunhão com ele. Então, nós precisamos reconhecer, ou seja, quando se fala da verdade, né? Realmente entender que somente em Jesus Cristo que ele nos mostra o quanto somos necessitados de Deus, o quanto precisamos, o quanto o pecado nos afetou, o quanto o pecado nos afastou de Deus e o quanto Jesus sofreu para que isso, essa reconciliação, né, viesse a acontecer. E Jesus mostra o seu amor mesmo no momento de angústia, estava prestes a ser entregue, mas ainda ele estava entregando ensinamentos que ecoam até hoje, que nos ajudam nessa caminhada, que nos ajudam a lutar contra a mentira, né, que nos traz consolo no momento difícil. É somente através de uma vida de buscar a conhecer a Deus que nós vamos experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. A verdadeira liberdade que Deus nos dá não é, às vezes quando a gente fala, né, em liberdade, eu poder fazer o que eu quero, não, mas a verdadeira liberdade, ela me concede o poder de não fazer aquilo que eu não quero, né? Eu sei que esta atitude, eu sei que este ato meu, ele vai desagradar a Deus na minha vida. Então hoje, a liberdade que Deus me dá, eu posso dizer não àquela atitude, eu posso dizer não ao pecado, eu posso mortificar a minha carne, porque Paulo vai dizer: andai em espírito
e não cumprireis a concupiscência da carne. A liberdade que Deus nos dá não é apenas fazer aquilo que eu quero, mas é a possibilidade de fazer aquilo que eu não quero. E se eu estou em Cristo, eu quero agradar a Cristo. Então tudo aquilo que vem, o desejo de viver, de praticar, que não agrada a Deus, eu posso dizer não. Que Deus continue nos abençoando, abençoando a sua vida, abençoando o seu ministério de professor da Escola Bíblica Dominical, de coordenador. Se você é um aluno empenhado, o material está aí, deixa Deus te usar, seja uma bênção na sua congregação. Abrace conosco este projeto para que nós possamos levar esta palavra, ajudar aqueles irmãos que não têm tanto tempo de preparar o material. Está aí, divulgue este trabalho, vamos juntos levar esta liberdade, esta verdade, mostrar este caminho àqueles que ainda vivem em trevas, que a palavra de Deus possa raiar como uma luz no coração daqueles que muitos, como Judas, ainda não conseguiram ter o seu coração transformado, mas que, como Paulo, possam ver a luz e possam ter as suas vidas transformadas pela grande verdade que está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe grandiosamente e até a próxima semana, se o Senhor nos permitir.